Esse é o Apocalipse de Jesus. Segundo São João, capítulo 16, versículos 1 a 16. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, portanto, o primeiro anjo, derramou a sua taça pelo mundo, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Aí muita gente com úlcera aí, cuidado. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e profetas, também sangue lhes tens dado a beber, e são dignos disto. Ouvi do altar que se dizia: certamente, Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para dar glórias a Deus. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, mas não se arrependiam das suas obras. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho de repente como vem o ladrão, diz o Senhor. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não ficar nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, em português Armagedon. Vocês estão vendo aqui o próprio Jesus mandando João, o evangelista, profeta, registrar o Armagedon. Eu sei que muita gente não está habituada a essa linguagem, porque os pregadores geralmente não sabem Apocalipse.
Então, quando a gente não sabe uma coisa, nega. Que Deus coisa nenhuma. Você já viu Deus? Deus não existe. Mas então vem alguém mais lúcido e diz: o que é isso aqui? É um relógio. Ele nasceu sozinho? Não, alguém fez. Ah, é? É. O que é isso aqui? Uma aliança. Pra que isso? Pra casar. Quem fez? Não sei. Mas então, não existe? Não, quem fez existe. Não podia aparecer sozinho. O que é isso? É um livro. Nasceu sozinho? Não, alguém fez, claro. Então por que não aplica esse pensamento à natureza? Quem fez a natureza? Quem fez o Sol, as estrelas, os astros, os planetas? Toda a criação fala do Criador. Isso é prova de que Deus existe e fez tudo isso. Olha, se o Apocalipse é de Jesus, Jesus, na sua presciência divina, não ia deixar caducar um livro que termina a Bíblia Sagrada. A história vai transcorrendo. O Apocalipse é a palavra final. Mas se o pregador não sabe Apocalipse, então diga lealmente: eu não sei. Ninguém é criminoso por ignorar alguma coisa. Mas negar só porque não conhece é uma piada. Na LBV não há santarrões. Somos todos pecadores. Eu sou o rei dos pecadores. Todos nós temos nossas fraquezas. Lembrem-se daquela mulher adúltera que os fariseus queriam apedrejar. Era o ato da lapidação. Jogar pedra até a pessoa cair morta. De fato, ela prevaricou. Ela escorregou lá e salpicou o nome do marido. Mas sabem por quê? Isso o Evangelho não conta. Vocês sabem por quê? Porque o marido vivia salpicando também a honra da sua mulher. Ele estava cheio de mulheres, cheio de casas. Então a mulher resolveu fazer um vinho só. Já que o marido tinha 10 mulheres, ela só queria um só para se distrair. 10-1. Então a mulher, vendo que eles iam apedrejar, mesmo que a lei era dura, o que é que fizeram? Todos pegaram suas pedras. Lapidar era isso, jogar pedra até matar. E eles estavam com pedras enormes na mão. Cada qual queria limpar a honra do marido. Que honra? Em que lugar o marido tem a honra, hein? Será atrás ou na frente? Eu não sei onde está a honra do marido. Francamente, eu não sei. Sei que eles queriam limpar a honra daquele marido. Jesus concordou. Jesus concordou e disse apenas: quem estiver sem pecado, jogue a primeira pedra. Aí o pessoal já estava com a pedra assim levantada. Foi um tal de baixar a pedra devagar. E aí começou todo mundo a sair, a começar pelos mais velhos, que tinham mais pecado. Os outros ainda não tinham tido tanto tempo assim de pecar. Mas todo mundo, ó, de fininho, a mulher ficou sozinha lá tirada no chão. Ela nem acreditou quando olhou, não viu mais ninguém. Só viu Jesus. Por que Jesus fez isso? Para premiar o adultério? Claro que não. Todo mal que a gente faz, recebe de volta.
Se a mulher trai o marido, ela vai ser castigada pela lei de Deus. Não é por lei de homem nenhum, não. Se o homem se castiga, só castiga quando quer. Se o delegado é, por exemplo, amigo da mulher, solta ela na rua. Se é amigo do homem, solta o homem, não prende. A lei dos homens é toda assim. Ou não é? O negócio é ser amigo do delegado, do comissário, do guarda. Perante Deus a coisa é diferente. Se você errar, se você cometer um crime, Deus viu, você vai ser condenado pelas suas próprias obras. Quem condena você é você mesmo. Mas os homens são habituados a comprar justiça, dão dinheiro ao juiz para ganhar o score. O juiz ganhará se é vitória ao clube local. Outros dão dinheiro ao juiz mesmo, de direito, para julgar torto. E há juiz que aceita. Outro compra ministro de Estado. Dificilmente um homem não se deixa vender. Com dinheiro tudo se compra. Mas graças a Deus não há regra nem exceção.